O que está acontecendo com o Bitcoin hoje? Será que esse medo extremo que nós vemos nos indicadores, um movimento de muito estresse nos níveis menores históricos, significa que o Bitcoin está atingindo um fundo ou será que precede mais quedas? É isso que eu vou te explicar nesse que é mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. Se você já é inscrito, já conhece o canal há mais tempo, deixa o like aqui no começo do vídeo, não custa absolutamente nada, eu garanto. E se você é novo aqui no canal, assiste o vídeo primeiro. Se você gostar de fato do conteúdo, aí sim, deixa o like. Adivinha, para você também não vai custar nada. A única coisa que não pode ficar para depois é o meu muito obrigado a todos vocês que sempre deixam os likes nos vídeos. E eu já aproveito esse momento inicial para te convidar a se inscrever no canal. Clica aqui no botão para se inscrever, no sino das notificações, já marca ali como todas para receber sempre aviso de conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso, eu garanto que você não vai se arrepender. Dito isso, nós temos quedas nesse bear market mais aceleradas. Exemplo disso, alguns números que impressionam. Nós estamos no quinto mês seguido de queda, prestes a fechar esse quinto mês, diga-se de passagem. A última vez que isso aconteceu foi no bear market de 2018, ou seja, nem no ciclo passado nós tivemos uma sequência tão negativa. Nós estamos, no momento em que eu gravo esse vídeo, na sexta semana seguida de queda, algo que também não acontecia desde um bear market, esse sim no último ciclo, em 2022. E enquanto muita gente grita já há algum tempo que é fundo no Bitcoin, principalmente agora aqui na casa dos 60 mil dólares, não é exatamente para isso que boa parte dos indicadores aponta. Nós temos sim divergências, como por exemplo, os long-term holders, os investidores considerados de longo prazo, voltaram a comprar forte ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, e via de regra, quando eles estão comprando forte como agora, a tendência é que o preço volte a subir, ao menos num prazo não muito longo. Por outro lado, para o momento, o que talvez seja até um pouco mais relevante, o medo do mercado, isso nós vemos em indicadores como, por exemplo, o Fear and Greed Index, que é aquele indicador famoso que mostra medo e ganância. De um lado a gente tem a ganância extrema, ou seja, a euforia de mercado, geralmente atingido em grandes movimentos de bull market, indicando bons momentos, inclusive, para venda. E do outro lado nós temos o medo, ou mais no extremo ainda, o extremo medo, ou medo extremo, que pode apontar também, dependendo da leitura que se faça, para bons momentos de aporte. Via de regra, é isso que significa. Agora, o ponto aqui é como a gente lê o Fear and Greed. E eu vejo na internet, inclusive, muita gente com perfil grande por aí falando: nossa, nós estamos no menor nível possível, isso aqui tem que ser fundo, porque esse indicador nunca teve tão baixo. No crash passado, por exemplo, ele estava maior do que está hoje. Fazendo menção, por exemplo, ao momento da quebra da FTX, onde o Bitcoin atingiu o menor patamar de preço no último ciclo de baixa. Só que essa leitura não está exatamente certa por dois motivos. Primeiro que o Fear and Greed Index, quando a gente olha para o diário, ele está sempre atrasado. Ele acaba medindo um dia antes, ou seja, você não está vendo a leitura exatamente daquele momento quando você vê o anúncio do Fear and Greed Index. E sim, você está vendo um retrato de horas ou até um dia atrás. E segundo, que o mais importante não é um dia especificamente. Eu vou te mostrar isso aqui no próprio gráfico histórico do Fear and Greed, onde a gente consegue ver aqui o preço junto com esse indicador de sentimento para a gente ver quanto de medo o mercado tem em momentos de grandes quedas. E lá no momento onde o Bitcoin fez fundo, como é que estava o sentimento do mercado exatamente? Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos o gráfico onde aqui pelas cores nós vemos o Fear and Greed. Quanto mais vermelho, né? Quanto mais forte esse vermelho aqui, nós temos mais medo, né? O medo extremo aqui para baixo. E indo aqui para o lado do verde, nós temos a euforia. Pois bem, não é novidade para ninguém que nós estamos nesse momento bem no vermelho aqui, com o Fear and Greed em 5, preço mais ou menos na faixa dos 64.500 dólares. E é nessa hora justamente que muita gente justifica que nós estamos em fundo, porque esse é um dos menores valores já atingidos no indicador. Só que não é exatamente assim. Dá uma olhada, por exemplo, nos ciclos passados. Aqui na mínima de 2018, tá vendo? Ó? Na mínima mesmo, o indicador chegou aqui em 14, sendo que em outros momentos ele chegou aqui, por exemplo, a 9. Olha só, tá vendo? Bem acima do fundo que o Bitcoin fez aqui em 2018. E por que aqui em 4 mil dólares o Fear and Greed era 9 e depois
Depois, em 3.300 dólares, era 14. Porque o indicador leva várias coisas em consideração. Leva o sentimento do mercado como um todo. Quão interessado o mercado está pelo ativo. E isso se mede, por exemplo, através do volume, através de pesquisas relacionadas ao Bitcoin. E a própria volatilidade. Aqui entra também mercados futuros, ou seja, quantos investidores estão de fato apostando em uma alta e quanto eles estão realmente pessimistas, apostando que o Bitcoin vai seguir caindo. E os investidores estão mais pessimistas justamente depois de uma série de quedas e quedas mais fortes. É isso que faz o medo extremo parar sobre o mercado. E é por isso que nesse momento, com uma sequência muito grande, forte de quedas, é que o mercado tem esse sentimento muito negativo. Não significa que o preço chegou na mínima, e sim que o estresse da volatilidade está chegando às máximas. E o que aconteceu aqui nesse ciclo foi que o preço do Bitcoin seguiu caindo depois até atingir uma mínima, caiu um bom tanto ainda depois dele atingir aqui o medo extremo. O mesmo a gente viu aqui próximo das mínimas do ciclo passado. Então, por exemplo, ele chegou aqui a 6, olha só, com preço em 22 mil, sendo que desde o pico dos 6 até chegar realmente no preço final aqui do Bitcoin, na casa dos 15 mil dólares, teve uma queda de quase 30%. E aqui nesse momento, os investidores já entendiam que o preço já tinha estressado demais, já tinha caído demais, e mesmo com essa queda final aqui, eles não estavam apostando mais tanto numa continuidade de queda, e sim numa retomada de preços, né? Ou seja, não é que eles não estavam mais pessimistas, mas estavam menos pessimistas do que antes, quando o preço seguiu naquela queda íngreme, mais ou menos aqui, ó, nesse momento, até lá metade de 2022. Aí teve o segundo semestre aqui, o mercado consolidando um pouco, né? Renovando mínimas, mas sem aquela queda tão forte quanto antes. Aí, obviamente, a gente teve aqui um período de maior cansaço, né? O mercado cansou um pouco, ou seja, o preço do Bitcoin acabou cansando mais o mercado porque foram quedas mais demoradas. Porém, o mercado já entendia que o preço estava mais consolidando para, de fato, encontrar um fundo e voltar a subir do que em queda livre como antes. Por isso que o sentimento mudou de um para outro. E agora nós estamos no momento queda livre do Bitcoin. Então, o que significa que quando a gente analisa e compara com ciclos anteriores? Que sim, talvez nós estejamos naquele pior momento em termos de sentimento de mercado, mas que muito provavelmente a gente assista ainda os preços caindo abaixo das mínimas recentes. E eu venho falando aqui há bastante tempo. É hora de fazer aportes constantes em Bitcoin com uma certa frequência, deixando ordens estratégicas posicionadas, repartidas em preços abaixo do atual. Não dá pra gente ignorar dois fatores. Primeiro, que o preço tá bastante estressado, a gente viu ali. E segundo, que existe uma tendência de cair mais. Então, eu nem assumo que eu tenho certeza que o preço vai cair mais, ou seja, eu sigo comprando constantemente. E eu também não ignoro o fato dessa tendência, ou seja, eu posiciono as minhas ordens abaixo justamente por isso. As ordens maiores, elas vão posicionadas como se fosse uma escadinha ali para baixo, sendo que os degraus maiores, ou seja, o maior volume de compra vai ficando cada vez mais abaixo, até um determinado valor ali que eu julgo um valor que o Bitcoin pode atingir. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, mantenho plenamente. E como é que eu faço isso? Como é que você pode fazer isso da maneira mais barata possível? Através da Binance, que tem as menores taxas do mercado, é a maior corretora do mundo, e você pode deixar todas as ordens programadas lá. Se você ainda não tem conta na Binance, eu recomendo que você abra a sua conta até o final pelo nosso link aqui do canal, porque ele dá 2 bônus exclusivos, que são 10% de cashback sobre todas as suas taxas de negociação lá na Binance e mais até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo logo depois de você abrir a conta. Para ativar ambos os bônus, basta você abrir a conta até o final pelo nosso link aqui, tá na descrição e também no comentário fixado. Agora, rapidamente, quero falar para você também sobre o momento aqui de mercado. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, principalmente olhando para o gráfico de 4 horas, aí aqui eu tô falando sim de curto prazo, mais sinais de que o Bitcoin deve seguir, quem sabe, para essa próxima faixa aqui. Esse é o meu palpite, inclusive, não necessariamente de uma vez só, mas uma tendência dele ir vindo para cá, para baixo, quem sabe aí para retestar lá o ponto dos 60 mil dólares ou até ir abaixo disso. E obviamente eu já estou preparado com as ordens ali posicionadas, torcendo em partes para que isso aconteça sim, para que eu consiga comprar mais Bitcoin a preços melhores. Eu não tenho pressa alguma para realizar isso aqui, eu não quero que o Bitcoin dispare a partir de agora para que o meu patrimônio suba daqui. Eu prefiro comprar a preços melhores, a preços mais baratos, com estratégia, que é para aquilo que eu venho me planejando já há um bom tempo, desde que nós perdemos a linha de bull market. Mais pontos para a gente acrescentar aqui. Por exemplo, o Bitcoin não tem tido força nenhuma na hora que ele vai reagir ali o preço. A gente vê que sobe um pouquinho, aí depois já devolve
devolve, dá aquela animadinha, parece que ele tá mentindo, né? Ou seja, não tem volume, não tem força e volta a cair. E aí, se a gente soma isso a um cenário macroeconômico um pouquinho conturbado, né? Tem muita coisa estranha acontecendo nesse momento, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, muita incerteza no ar. Claramente nós temos um cenário onde o Bitcoin pode descarregar aqui um novo flush, mesmo que não seja do tamanho daquele que foi logo no começo de fevereiro, nós podemos ter quedas sim mais fortes no Bitcoin, buscando preços abaixo. Por isso, de novo, não ignora esses fatores todos. E um outro ponto mais otimista aqui agora é que se o Bitcoin faz mergulhos mais rápidos agora na sequência, cresce a possibilidade de nós termos um bear market mais curto dessa vez, porque as coisas vêm acontecendo mais rápido, aconteceram mais rápido na alta, principalmente quando a gente começou já a olhar lá o Bitcoin renovando o máximo antes do halving, isso nunca tinha acontecido, e algumas coisas passaram a acontecer mais rápido no Bitcoin, e inclusive agora nós temos novos players nesse jogo ao longo desse ciclo, coisa que nós não tínhamos no ciclo passado, como são os ETFs, as grandes corporações, e agora a gente tem muito mais componente do mercado tradicional dentro do Bitcoin, por exemplo, ser negociado em bolsa. E se tem uma coisa que o mercado tradicional faz bem, é antecipar nos preços fatos que devem acontecer ali na frente. Ou seja, se já se tem uma informação de que algo muito provavelmente vai acontecer, isso já é antecipado nos preços de maneira muito rápida, e esse é mais um fator que pode fazer com que o período de Bitcoin largado, de fato, como a gente viu em outros ciclos, seja efetivamente bem mais curto. Então, olho nos próximos movimentos de queda, porque isso pode ditar um direcional do mercado um pouquinho diferente do que nós tivemos nos ciclos passados. Não estou dizendo que isso vai acontecer, só estou dizendo que é bom ficar preparado, porque pode ser que você tenha que fazer uma alteração de estratégia, e eu também, dado aquilo que o mercado nos apresenta. A gente não adivinha nada, a gente reage ao mercado com estratégia e com paciência, que é coisa que muito pouca gente tem de fato no mercado. Aliás, pouquíssima gente mostra de fato a realidade do mercado. Muitos no bear market param simplesmente de criar conteúdo cripto, e outros ficam igual maluco batendo naquela tecla lá, é alta, é alta, é alta, é alta, mas essa queda não é bear market, é alta, é alta, é alta, mas vai acontecer alguma coisa e vai voltar a subir o preço, meio que fechando os olhos para os fundamentos, para os indicadores, para aquilo que nós temos de histórico de fato. E por não ter estratégia, por não ter paciência, se deixa muito dinheiro na mesa. Então sim, se você me acompanha há bastante tempo, você sabe que eu sou bem vida real aqui, inclusive lá na hora de vender altcoins, eu abri o jogo para vocês aqui falando que sim, eu estava realizando prejuízo em várias das altcoins, porque nós não tivemos uma alt season como poderia ter acontecido, mas que naquele momento eu preferia fazer caixa, e não importa por quanto eu comprei alguma coisa, importa é ter uma estratégia bem definida e seguir essa estratégia. Se a gente tem motivos para seguir ela, por que a gente vai mudar justamente quando o mercado mostra todos os sinais pra gente de que pela frente nós teremos queda? Foi o que aconteceu no mercado, foi dessa maneira que eu reagi lá atrás, não me arrependo em nada, e eu tenho certeza que se você me acompanha desde então, você também se sentiu seguro e até aliviado por fazer esse tipo de movimento. E agora é hora de plantar. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um quadro aqui no canal, justamente agora, pegando esses próximos meses aqui de bear market, administrando uma carteira comprando Bitcoin, administrando caixa e Bitcoin, fazendo aportes estratégicos. Se você achar que isso é interessante, eu posso fazer vídeos aqui, por exemplo, toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, com essa dinâmica. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se isso é relevante para você. E falando em comentários, se esse vídeo bater mais de 200 likes, eu vou sortear aqui entre os comentários. Então, se você comentar, o vídeo superou os 200 likes, você comentou, eu vou fazer um sorteio aqui no canal de alguns itens exclusivos da Binance. Por exemplo, essa jaqueta aqui da Binance, vou sortear ela, acho que tá dando para ver aí, né? Ela é novíssima, vai embaladinha aqui numa caixa. Também tem essa toalhinha aqui de verão, tá embalada aqui dentro também, vai nessa caixinha aqui, que é maneira, da Binance aqui, ó, todos itens exclusivos da Binance. Vou mandar boné da Binance também e mais alguma coisa aqui de itens exclusivos da Binance para você. Para concorrer, já sabe, é só comentar, e assim que nós batermos 200 likes, eu vou fazer esse sorteio lá no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue lá, aproveita para me seguir, @DavidGuedes, David com 3 Is, e no fim também. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.